Eles escutam com cortesia, respondem com sabedoria, ponderam com prudência e decidem de forma imparcial. Escolheram abraçar essa carreira para exercerem a sensível função de fazer a justiça acontecer. E essa é uma tarefa especialmente desafiadora, já que um volume gigantesco de processos não para de desaguar no judiciário todos os anos, sobrecarregando magistrados de todas as instâncias do nosso país. O convidado desse começo de conversa atua nesse universo. Ele é filho de Luiz Antônio de Paiva Bueno e de Maria Tereza Vasconcelos Arbex. Nasceu em Varginha, mas já morou em São Paulo, Belo Horizonte, Araçuaí e atualmente em Caratinga. Tem 43 anos, é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Público e Processo Coletivo e Direitos Difusos. Seu maior hobby é a natação. Já, depois do intervalo, você vai saber quem é o nosso convidado especial de hoje. O começo de conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Nesse universo são incontáveis aqueles que trabalham como verdadeiros apóstolos, com absoluta dedicação e comprometimento. Homens e mulheres vocacionados que assumiram com aceitação e resiliência uma profissão que exige muitos sacrifícios pessoais, longas jornadas de trabalho e entregas que desconhecem finais de semana, feriados ou turnos definidos, numa lida diária com questões complexas e decisivas que batem à porta do judiciário. O programa de hoje tem tudo a ver com esse assunto e recebe com muita alegria o juiz de direito da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude, diretor do Foro da Comarca de Caratinga, Dr. Jorge Arbex Bueno. Doutor, seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui. Prazer é todo lá mundo. De Varginha. De Varginha. De Varginha. Estado do ET. É a terra do ET mesmo? É. Você estava lá na época que surgiu essa história? Eu estava em São Paulo. Era militante do Pinheiros Esporte Clube. É mesmo? Andando junto com o Gustavo Borges. E acabou que virou um marco até turístico, né, de Varginha, o pessoal. Virou. Tem uma estátua do ET lá. Tem um local lá do ET que é tipo um observatório, tem tudo lá. O senhor teve, aqui na chamada, nós vimos aqui em São Paulo, Belo Horizonte, teve a trabalho, foi estudando. Como é que é a sua entrada na magistratura? Eu nasci em Varginha, sul de Minas. Meus pais são bancários, Luiz Antônio, Maria Tereza, Maitê, são os bancários do Banco do Brasil de Varginha. Todos conheciam na época, né, nos anos 90. E lá para 95 eu estava treinando natação, muito forte, fui campeão mineiro. Falei, vou para São Paulo ou para BH, para Belo Horizonte, treinar ou no Minas ou no Esporte Clube Pinheiros. E fiz um teste no Esporte Clube Pinheiros e virei militante do Esporte Clube Pinheiros, atleta do... Bacana. Era o maior clube na época. Estava com quantos anos? Lá eu estava com 15 anos. 15 anos. Ainda. Bacana. Então fui moleque ainda, pequeno, adolescente, saí de Varginha, não conhecia. Lembro até hoje, morei no Largo da Batata, numa república com 15, 20 atletas. Tinha da China, tinha da Argentina, Rondônia, Brasília, assim, pessoas de todos aí, nadadores, Fortaleza. Lembro que a primeira vez que eu entrei na Faria Lima, eu olhei para a direita e esquerda e falei, que lado que é o clube? Menino ainda. Outra época, né? Hoje é mais difícil, assim, um adolescente de 15 anos sair de uma cidade pequena. Na época, Varginha tinha uns 90 mil habitantes. Hoje aqui tem uns 100 mil, por aí também, né? E lá também é a cidade do café, né? Então eu fui para São Paulo, treinei natação, disciplina, me levou muito para frente também. Depois, aí lá também, aí deixei a natação, minha irmã já morava lá, fui estudar, fiz direito. Passei no Banco do Brasil, que onde meus pais também, meu pai é aposentado, minha mãe saiu num plano de demissão voluntária, mas é aposentada hoje também. Então, passei no Banco do Brasil, fiquei um tempo trabalhando no Banco do Brasil, depois eu peguei uma licença para dedicar exclusivamente para uma área do direito, que aí foi a magistratura. Muito bem. Pois é. Aí é o seguinte, o senhor tem algum jurista na família, não? Não. A escolha do direito, como é que você deu?
Dentro ali na época, né, a gente é muito novo, 17 anos hoje, quem está aí procurando, querendo escolher, eu sei que é uma decisão muito difícil. É um momento que você vai falar, vou para a vida inteira, mas ainda não tem uma maturidade, dificilmente tem um conhecimento. Mas foi dentro da escolha, minha irmã fez moda, é estilista de moda, conhecida no Brasil hoje, inclusive empresária, meu irmão medicina, e eu lá, todo mundo achando que eu ia fazer educação física, né? Atleta. Aí resolvi ir pro direito. Por conhecer, saber que é uma área abrangente, não conhecia muito da profissão, mas mesmo por mercado de trabalho, estudar um pouco sobre o mercado de trabalho. Eu queria a área da área das humanas, né? Então aí entre a administração, resolvi fazer o direito. E deu certo. Bacana. Nós vamos falar, eu quero ainda falar com calma sobre esse lado esportista seu, claro. Eu vou pegar ainda o gancho aqui dentro da área do direito. Você atuou como juiz em que cidade? Araçuaí? Eu passei em 2019, fui para Belo Horizonte, fiquei 4 meses fazendo a escola judicial. E já da escola judicial fui promovido para Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Fiquei lá 3 anos e 4 meses, exatamente. Pandemia. O tempo passava diferente. Hein? O tempo passava diferente, né? Não passava, né? Não passava, não sabia o tempo, então ficou aquele tempo nebuloso que a gente não sabia. Fiquei lá 3 anos e 4 meses e na escola eu já namorava com uma conterrânea de Caratinga. Bacana. A gente estudava, eu estudava em São Paulo, ela em Belo Horizonte, a gente foi se conhecendo. Eu namorava com ela, quando eu fui para Belo Horizonte, mudei para Belo Horizonte para fazer o curso, a gente casou. E eu fiz, a minha lua de mel foi em Araçuaí. Tem algumas histórias assim de Araçuaí, relacionado à função, inclusive, que são questões assim tormentosas na nossa vida. Minha lua de mel foi em Araçuaí, ou seja, eu casei e tive que ir para Araçuaí, não dava, porque tinha que tomar posse na comarca. E até hoje não viajei com ela de lua de mel. Mas já tem 2 meninos, né? Já tem. E nasceram onde? Eleição presidencial, a última eleição presidencial. Primeiro turno, os 2 lados aí, os 2 opostos. Segundo turno, eu, juiz eleitoral. Último dia de novembro, 30. Estava lá em Araçuaí, de repente minha esposa me liga. Rompeu a bolsa. Rompeu a bolsa. Meio-dia. Nossa Senhora. Meio-dia. Você no meio do furacão com a eleição. Que é eu no meio daquela eleição do segundo turno, né? Polos opostos, tudo. Aí e agora? O que eu faço? Aí liguei pro presidente do Tribunal Regional Eleitoral, falei, olha, tô aqui no meio da eleição. Mas aí eu consegui só sair 7 horas da noite. Deu 8h30 da noite, na primeira parada eu faço a primeira chamada, assim, com meu filho já no colo da minha esposa. Bacana. Ou não, né? Porque eu deixei. Mas é legal, é bacana. Aí eu cheguei 3 horas da manhã, meu filho nasceu 8h30 e fui conhecer ele já algumas horas depois do nascimento. Em Araçuaí. Em Araçuaí. Nasceu em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Quase 7 horas de viagem. Saí às 7 horas, cheguei quase 4 da manhã. Você que estava em Araçuaí. Eu estava em Araçuaí, já tinha levado a minha esposa para Belo Horizonte e ele nasceu antes, nasceu com 35 semanas. E a menina? A menina, a gente já estava aqui, nasceu em Belo Horizonte também, mas a gente já estava aqui, foi em junho agora. Muito bem. Então já está com... Mas são mineirinhos, todos 2? Os 2 são daqui, graças a Deus, são lindos, assim. O senhor já está há quanto tempo aqui em Caratinga, doutor? Estou há 2, eu vou fazer 2 anos esse ano agora. Está como diretor do foro. Diretor do foro, juiz da vara da infância e da vara da violência doméstica. Muito serviço? Gente, para de 2 anos, como é que o senhor está vendo essa evolução da violência doméstica? Tem só aumentado. O judiciário ali, a gente tem, assim, a tripartição de poderes, né? Quem que administra, faz política pública, em geral, é a administração pública, o legislativo, junto com o poder executivo. Mas, diariamente, na vara da violência doméstica e na vara da infância, a gente trabalha com vida no sentido de readequação de política pública, de tentar melhorar, eu chamo de uma função pedagógica da justiça, de ensinar direitos e deveres, tentar mudar a conduta. Eu tenho um programa aqui, na verdade o tribunal junto com as prefeituras, que eu comecei lá em Araçuaí, chama Restaurar. A gente atende
os agressores da violência doméstica com palestra, com cursos, e é algo obrigatório. Convido o senhor para ir lá na próxima vez. A gente faz a audiência inicial e depois eu tenho os técnicos que acompanham esses agressores da violência doméstica para tentar mudar a visão de mundo, tentar atrair e falar, olha, dentro das relações conjugais não há uma sobreposição, não há espaço para violência. Então, desde Araçuaí eu consegui criar uma receita de trabalhar em cima desse tema de forma mais aprofundada, não só com uma sentença. E todas as audiências conversa com o réu, conversa com a mulher, às vezes a mulher está junto, assim, é uma batalha diária, à tarde é uma guerra ali. Não fica preso só na determinação da sentença. Não, Muito não bem. dá. Até para ver se não tem reincidência, né? Porque não dá. Para ver se previne. Para ver se previne para frente. Por isso que eu falo, é uma política pública junto com a política pública assistencial do município, essa vara específica, que é a vara da infância e da violência doméstica, além de decidir os conflitos ocorridos previstos na lei penal, também acompanha as situações e visa evitar uma reincidência. E uma sentença só não evita a reincidência. Você tem que trabalhar profundamente em cada pessoa, às vezes mudar a visão de mundo. Porque às vezes ele foi criado, não justifica o passado. Mas quem já viu um filme A Cabana, por exemplo, sabe que tem, dando um exemplo, que tem aquelas coisas do passado, que ele está acostumado com aquilo, com os pais que eram agredidos, agrediam a mãe, aquele sistema de violência doméstica interna na casa, ele era muitas vezes agredido, não justifica, mas tem que reconhecer a história das pessoas também. Um dos princípios principais de vida é a alteridade. Alteridade. Conheça o seu próximo, entenda a vida do próximo para você. A gente julga com imparcialidade fatos, mas quer mudar dentro da lei criminal para quê? Para que todos nós, eu, senhor, todos nós vivenciamos um mundo diferente. Não é uma utopia, a gente quer mesmo um mundo diferente, né? É um desejo, né? Desejo. Que fique melhor cada vez mais. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu queria voltar no segundo bloco, conversando um pouco sobre isso, se eu puder falar. Eu já entrevistei outros juízes aqui, já tem um tempo, mas tinha uma questão que sempre foi recorrente, que é a quantidade muito grande de processos pelo número de juízes, uma comarca que atende, parece que 11 municípios, não é isso? E eu sei que o senhor recentemente esteve em Belo Horizonte, participou de uma comitiva, né, que foi fazer uma visita para o presidente do CNJ, é isso? Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E eu não sei se trataram desse assunto, eu queria ver a perspectiva do senhor. Foi a pauta principal. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Bate-papo aqui sensacional, nós estamos conversando com o juiz de direito da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude, diretor do Foro da Comarca de Caratinga, doutor Jorge Arbex Bueno. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje o juiz de direito, doutor Jorge Arbex Bueno. Doutor, deixei aí no final do primeiro bloco essa questão da sua ida lá com a comitiva no TJ, MG, né? Lá o desembargador, o presidente doutor Luiz Carlos Correia Júnior. Isso, presidente do Tribunal de Justiça. Como é que foi lá esse contato? Então, dentro da administração pública, que o tribunal ele é dinheiro público, é uma função pública, é um dos poderes da Constituição, né? Gera lá toda uma administração pública também. Então, a questão principal é que Caratinga, com 11 municípios, com o número de processos que são distribuídos mensalmente, todos os juízes aqui têm uma atuação ímpar, diferenciada, todos trabalham bastante, todos estão assoberbados de serviço. Então, nós fomos lá, juntamos uma comitiva, o desembargador Carlos, que é daqui da região também, com vários desembargadores que já passaram por aqui, Fábio Torres, desembargador Marcelo, vários desembargadores. Fizemos uma reunião com a OAB
deu uns 25 entre desembargadores, juízes, todos, uma comitiva entre eu, o doutor Consuelo também, o doutor Anderson, nós fomos, e fui apresentar números, porque nós tínhamos pedido anteriormente que aumentasse o número de juízes, aumentasse o número de varas. É uma decisão muito difícil porque são, salvo engano, 298 comarcas, são várias comarcas com necessidade de novos juízes, modernizações vindo após a pandemia, videoconferência, novo sistema de processamento dos processos, de arquivamento dos processos e processamento, sistema informático. Então, aumentar e depois não precisa mais, como vai ser? Então, são decisões críticas, decisões sensíveis do presidente. Então, nós fomos lá, fiz um apanhado, apresentei os números objetivamente e Caratinga é equiparada a Belo Horizonte como comarca, a gente chama de especial. Vamos falar assim, ó, em Apinha aqui do lado são 2 juízes, Raul Soares, 1 juiz. Então, primeira, segunda, especial. Caratinga, Belo Horizonte, Varginha, Manhuaçu, Ipatinga, Valadares. Caratinga entra nesse mesmo patamar de comarca, porém aqui é a única que não tem justiça federal. Tem comarcas de segunda que tem justiça federal. Então, nós recebemos processos previdenciários. Então, os juízes cíveis, que são 3, recebem processos previdenciários, não vai para o juiz federal. 11 municípios, 3 juízes criminais, vara de execução, infância, tribunal do júri, 2 júris por semana. Apresentamos esses números. Trabalho. Fizemos comparação com Teófilo Otoni, com Varginha, com Lafayette, com Manhuaçu. Mostramos dados objetivos de que nós temos o dobro de distribuição por juiz. E entregamos na mão da administração pública para que haja esse acompanhamento. São decisões críticas, são decisões difíceis. Temos um juizado especial, um juiz no juizado especial, o Dr. Max, que recebe quase 600 processos por mês. Nossa. Dizem, estudos mundiais falam que 400 processos por ano é algo bacana assim, de trabalhar, 400 por ano. Ele recebe 600, chega a 600 por mês. Nossa. Então, ficou muito demonstrada a necessidade de novos juízes, embora aqui não tenha atraso processual. Não tem atraso. Aqui, todos os juízes trabalham bem, trabalham com gestão, com eficiência, com uma visão diferenciada dos processos. Então, nós estamos numa comarca difícil com juízes que se desdobram. E desdobrar hoje não é aquele juiz que coloca a cara lá e entra às 8 da manhã e vai até 6 da tarde. É que gera equipe, é que consegue analisar de forma holística aquele todo para conseguir andar, que diminui o prazo processual com diminuição dentro dos limites constitucionais, barreiras do processo, otimizar os processos. Agora, o bom resultado aqui do trabalho de vocês, ele não vai... Ele dificulta, vamos pensar assim, a instalação de outra vara, por exemplo, fazem, tudo bem, vocês estão pedindo vara, mas lá está tudo tão certinho. Está tudo certo, lá funciona tudo bem. O acervo não está aumentando, não, mas o desembargador, o presidente Correia Júnior, ele tem uma visão diferenciada. Nessa conversa, ele se mostrou que os dados objetivos serão muito avaliados para novos juízes em determinados comarcas. Tem uma visão, o que acontece hoje? O número de servidores é pequeno para abrir novas comarcas. Então, às vezes, precisa de ter um novo gabinete, tem que ter uma visão diferenciada, uma mudança da forma de lidar com o número de servidores, um juiz, 2 juízes para uma vara. Tem que ter uma receita nova, inovações. É interessante a gente falar sobre isso, porque não é uma condição aqui de Caratinga, porque realmente a gente não ouve isso, a gente ouve que aqui está célere o processo, mas é recorrente de muitos lugares do Brasil, né? Falar, a justiça é muito morosa, aí o STF está julgando um caso de 2003, 2004, nós estamos 20 anos depois, então assim... De fato, é muito serviço para o judiciário, né? É muito serviço. E me parece também que não é uma coisa muito fácil, vamos chamar assim, conseguir juízes, porque é um concurso muito difícil.
Ano passado, eu era juiz em Raul Soares. Eu era aqui em Raul Soares. É, complicado. Eu ia lá toda sexta-feira, resolvia lá alguns processos, as audiências necessárias, porque eu não tinha juiz. Fala para nós quais são as ocorrências, né, que caem na vara criminal e sobre essa lei Henri Borel, porque ela tem uma relação também com a violência à criança. Fala para nós, por favor. O que acontece? Hoje, até deixar bem claro para o telespectador, se houver qualquer tipo de... mais conhecida é a violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha, de 2006 ali. Se houver qualquer violência, ainda psicológica, contra uma criança, é possível pedir medida protetiva para proteger essa criança. Um vizinho pode pedir. Se um padrasto, se uma mãe. Isso a gente julga muito. E não tenho recebido muitas medidas com base na Lei Henri Borel. É quase uma cópia da Maria da Penha para pedir medidas protetivas para proteger a mulher, agora para proteger a criança. É uma lei bacana. A lei. Mas não conhecem ainda. As pessoas não conhecem, são poucas. Na escola, se souber que tem violência contra a criança, pode pedir. Bacana. Distanciamento. Lógico que a gente não... A criança depende daquela família, não dá um distanciamento. Não é assim. É difícil mensurar. Faz uma audiência, conversa com o pai, coloca no programa Restaurar. O programa Restaurar também é para os agressores, que aí pode ser não agressor, a violência pode ser psicológica, qualquer tipo de violência. Para atender também esses pais, padrastos, essas pessoas que é considerado agressor pela lei, da Lei Henri Borel também. Mas vale então uma campanha de divulgação dessa lei nas escolas, né? Vale, trabalho dessa, acho que é bem interessante. vale também, vale fazer essa parceria com a educação, com a saúde. A vara da violência doméstica, a vara da infância é uma política pública. Tem entrega legal, que a mulher que teve um filho, que não deseja ter o filho, adotar, para buscar que não tenha um aborto, pode incluir ela na fila de adoção já, e decide depois que nascer, fala, olha, não, eu quero mesmo entregar para adoção. Entrega ao invés de ter, isso está na lei. Uma curiosidade, o senhor foi juiz durante a pandemia, a gente sabe das dificuldades que todos nós tivemos como professores, vocês como juízes, com certeza, mas tinha uma percepção nossa de que no meio daquele momento mais crítico da pandemia, quem estava em casa preso, você não podia sair, que a gente falava, dessa vez a humanidade vai aprender, quer dizer, a gente vai sair daqui, vamos sair melhores da pandemia, né? O senhor no seu dia a dia, vendo o tipo de crime, o senhor achou que melhoramos alguma coisa? Nada, né? Não. Ali, porque o ser humano precisa mudar a concepção de mundo, a visão de mundo, e com a pandemia aquilo ali virou... As pessoas ficaram mais doentes, emocionalmente. Porque as pessoas dependem dessa vivência social também. Dependem de ir e fazer o culto na igreja, sair, conversar. Então, não aumentou. Muito bem. Aumentou. Quando eu fiz o contato com o senhor para a gente fazer essa entrevista, o senhor falou assim, gente, pode falar sobre o que você quiser. Pode falar de esporte, de fé, de família. Tá lembrado disso? Tô. Vamos fazer um rápido intervalo, quero voltar para o terceiro bloco. Vamos falar sobre isso, começar a falar de esporte, falar da questão da fé. Você não sai daí. Bate-papo sensacional. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o terceiro e último bloco desse começo de conversa especial. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós estamos conversando aqui com o juiz de direito e diretor do Foro da Comarca de Caratinga, Dr. Jorge Arbex Bueno. Que negócio é esse de estar aí entre os 10 melhores nadadores master do mundo, é isso mesmo? É. Conta pra gente. Eu fui nadador até 2000 pelo Pinheiros, 2001. Fui campeão mineiro em 96. Profissional mesmo? Profissional. Okay. Fui pro Pinheiros, né? Nadava no Campestre, no Varginha Tênis Clube em Varginha, 96. Teve campeonato mineiro lá, fui pro Pinheiros. Parei para trabalhar, para estudar, tocar a vida, né? 20 e poucos anos. Decisão do concurso, correr atrás aí da disciplina da natação me ajudou demais para passar na prova da magistratura, porque depende muito, né? Não pode procrastinar. E 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu falei, vou voltar a nadar depois de 20 anos.
Porque depois que foi para a magistratura, você parou. Parei. Fazia academia, fazia entendi. funcional, sempre algum esporte. Nunca deixei de fazer uma academia, de fazer algum esporte, porque eu acho que é importante também, né? Cuidar cuidar da mente, mas cuidar do corpo, do físico, da mente, de todas as áreas da vida. A gente tem que buscar da fé, todas as áreas. E a natação, eu falei, por causa do meu filho. Eu falei assim, olha, a natação me deu muitos frutos de prosperidade na vida relacionada à disciplina. E não tá, a gente vive no judiciário, a gente vê que a vida aí fora não tá fácil. Há muitas tragédias que a gente não vê, mini tragédias dentro da família, questões de drogas e tudo. Eu falei, vou voltar a nadar para que meu filho se espelhe em mim, Bacana. o Gabriel. Aí eu voltei, fui pro Campeonato Mineiro, ganhei. Em 2 meses treinando, aí ganhei o Campeonato Mineiro Master, né, dos velhinhos, 40 a mais. Aí ganhei medalha lá, eu nado costas e medley. Então eu fui aí eu fiz o tempo do Mundial, que era para ir para Doha. Uhum. Aí fui pro Mundial, falei, não, vou fazer inscrição. Não é seleção brasileira, apesar de eu ter o 3º melhor tempo do Brasil em algumas. Tem um nadador dos 40 a mais que é campeão mundial. Primeiro e segundo dos 50 costas são campeões mundiais, são brasileiros. Bacana. E aí eu fiquei entre os 9, em 50 costas, 100 costas também, fiquei entre os 10, sexto no revezamento. E fui pro Mundial em Doha, em fevereiro. Aí parei de novo porque nasceu minha filha. Aí, é lógico, aquela função, mais uma função em casa, tudo, ajudar a família, ajudar a esposa. E voltei agora novamente. Aí eu vou pro Campeonato Mineiro semana que vem. Bacana, que bom. É isso. Nossa, assim, o esporte, pessoal, o telespectador, né? Esporte na vida nossa, ele ajuda na disciplina, ele ajuda na melhora, no vigor físico, na capacidade de interação, de desenvolver o dia melhor. Então, e além disso também para conquistar outras áreas da vida, a exemplo da profissional. Bacana. Então fica aqui a dica. Não, a né? dica bacana, porque assim, tem pais que têm até dificuldade de entender isso. O menino que está estudando, mas gosta do esporte, o esporte é disciplina, inclusive para estudar mais, estudar melhor. Para ter estudo melhor, e o esporte traz o quê? Benefícios mentais também, de ter mais... Porque assim, não adianta você ficar 3 horas estudando, 2 horas estudando, se você não tem uma capacidade física, além da mental, o estudo, ele te exige muito da pessoa. Ficar ali parado, estudando, não gasta caloria, não gasta, mas assim, exige muito. E o esporte é uma forma também de disciplina, o esporte profissional, e ao mesmo tempo uma forma de melhorar a sua capacidade de aproveitar aquele tempo. Bacana. O senhor é um homem de fé? Sou. E eu queria saber, o senhor pode falar para nós qual a fé que você professa? Minha e de espiritualidade que maneira... é cristão, é da igreja evangélica. Uhum. Aqui eu até vou numa igreja, tenho um pastor em Belo Horizonte que eu sempre converso. E minha própria vida tem muita relação. Eu tive uma doença que é uma doença incurável, relacionada à doença autoimune. E quando eu converti, eu fui no pastor, foi no mesmo dia que eu conheci pessoalmente a minha esposa. Ela me pegou no aeroporto em Belo Horizonte, nós fomos até a casa de um pastor, de uma amiga de um grupo. Ele começou a orar comigo, eu falei dessa doença autoimune. 1 ano depois a doença... É mesmo? Que bom. 3 anos depois eu estava passando no concurso. E eu era bom já em 2016, já tinha feito 2 orais. Era aquela situação que falta um pouquinho para você subir. E a oração, 3 anos de espiritualidade, me levaram a nova... Então, eu acredito muito a questão da fé, a questão do cristianismo, de Cristo, essa questão dele ter me dado essa posterior, assim, essa oportunidade, né? Essa superação de uma fase. Porque eu fiz a fase oral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2015. 5 foram reprovados, eu também fui. E dentro lá do grupo que estudava,
que estava na fase oral, eu tinha até um certo destaque, eu tinha um conhecimento necessário para passar. Já tinha chegado naquela fase, mas algo não era a hora. E 2019, eu passei 4 anos depois, 3 anos depois de converter, de conhecer, de ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia em 3 meses, já li a Bíblia em 6 meses, todo dia de manhã eu leio a Bíblia. Então eu cultivo mais essa espiritualidade. Eu falo pouco, assim, eu falo mais espiritualidade, porque religiosidade tem muito um pouco do que o homem enxerga. Acaba tendo o que a gente fala que é religião. E espiritualidade ela é um pouco mais aberta e mais a essência. De que maneira a sua espiritualidade ela te ajuda nos seus julgamentos? Então, o Estado Porque eu falo, o Estado é laico. O Estado é laico, mas fazer o bem. O bem é assim, porque todo dia, dentro de uma sala de audiência, com audiências relacionadas a crime de ameaça, de lesão, a conflitos familiares em geral, que dentro da Lei Maria da Penha, são conflitos familiares, é marido e mulher, tem uma relação anterior ali. Não é uma briga de rua que as duas não se conhecem, não é um roubo que o autor não conhece a vítima. Em geral, são duas pessoas que cultivam ali uma família, que tem filhos, tem relacionamentos. Então, buscar fazer o bem, não simplesmente decidir e dar uma palavra, porque querendo ou não, o senhor, professor, o juiz, o promotor são formadores de opinião. Certeza. Então, as pessoas escutam com um filtro diferente. E a gente está acostumado ali a todo dia, a gente conversa com as pessoas, tenta mostrar um mundo diferente para as pessoas e caminhar. E por isso também o programa Restaurar, entendeu? Porque ali a gente pode, com base na técnica, nos técnicos do Restaurar, liberar mais uma justiça diferenciada. Não simplesmente julgar os casos, e sim julgar os fatos, mas resolver aquela família, aquela situação por trás. O agressor, ele vai ter uma relação depois com alguém. Ele vai mudar ou não vai? Ou vai continuar naquele ciclo? Então não adianta só julgar aquela causa. Tem que enxergar a pessoa, né? Tem que enxergar o que está por trás e falar, mude, não simplesmente com, você agora vai ser julgado, condenado e vai ser reincidente. Será que isso vai mudar? Sem ter uma conversa? Bacana. Doutor, nosso tempo está acabando, mas eu preciso saber disso rapidinho. Eu sei que o senhor é autor de livro, é nadador, duas crianças pequenas, juiz, diretor do foro, está construindo, está mexendo com obra. Como é que dá conta disso tudo? Já é 5h30 da manhã, já começa com alguma coisa, alguma demanda e vai o dia inteiro. É disciplina do esporte. É disciplina do esporte, sempre. O celular meu sempre está 24 horas atendendo as questões do fórum, sempre estou atento. Tento mudar essa questão de sempre estar presente para conversar. Não, hoje em dia a dinâmica é mais rápida. Decidindo, evitar muita procrastinação, evitar o próprio linguajar jurídico hoje tem que estar mais próximo. Isso é uma determinação do CNJ. Então a gente não precisa, vamos falar em linguajar comum, encher linguiça em umas decisões. As decisões são mais rápidas, fundamentadas. A gente tem os tanques, os standards probatórios, standards de decisões de comoção, que é a jurisprudência, os precedentes, e a partir dali, isso aí 2 mais 2 é 4. Então, a partir daí, mais a gente entende também. Então, não precisa escrever um tratado para dar uma sentença, não. Não, na sentença não. Cuidar dos filhos, ajuda da família também, todo dia à tarde. É assim, é a disciplina, buscando. E às vezes também, eu lembro quando eu passei no concurso, eu falei, nossa, que bom que é olhar para o teto e não fazer nada. Também tem isso. Legal. Deitar na cama e olhar para o teto. Dá para fazer isso? Respirar. Às vezes dá. Doutor, essa câmera aqui do senhor, 1 minuto para as suas considerações finais, deixar um recado para os telespectadores das 3 TVs que transmitem esse programa, dos internautas. É com o senhor. Cuide da família, é o principal. Cuide do seu próximo, cuide dos seus filhos, dos seus entes. Transmita valores a eles. Cuide da esposa. Isso vai te trazer melhora na vida, melhora social, melhora nas relações. É isso, só cuide-se e cuide do próximo. Bacana, doutor.
Satisfação. Um prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigado por ter tirado esse tempo e trazer tanta informação boa aqui para nós. Ai, que muito bom. obrigado. Eu que agradeço. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.